Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar a nossa aula, o nosso curso da Lei 5.810, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará, né? É o regime jurídico único. E hoje a gente vai trabalhar o tempo de serviço, né? Professor, o tempo de serviço é importante? Claro que é importante, tanto para o concurso quanto para a sua vida funcional. Por exemplo, vamos dar um caso concreto para vocês, né? Tempo de serviço. Professor, para que se conta tempo de serviço? Para várias coisas, né? Por exemplo, primeira dela, né, para a estabilidade. Você tem que ter o quê? 3 anos de efetivo exercício para você adquirir a sua estabilidade. Pronto, né? Professor, mas eu entrei de férias. Eu estou lá em Salvador, no Pelourinho, curtindo as minhas férias, né? Merecidas, graças a Deus. Nesses 30 dias que eu estou lá em férias, esses 30 dias é computado como tempo de serviço? Sim, claro, é computado como tempo de serviço. Por quê, professor? Porque está aqui no capítulo do tempo de serviço, a gente vai mostrar para vocês. Então é o seguinte, conta, né, tempo, que é 30 dias para o quê? Para o cálculo de 36 meses de efetivo de exercício para adquirir a sua estabilidade. Professor, outro exemplo, né? Professor, eu estou de licença médica há 60 dias. Esse tempo de 60 dias é considerado tempo de serviço? Sim. Professor, eu vou utilizar esse tempo para promoção, para progressão, para promoção por merecimento, por antiguidade? Claro que vai utilizar. Você vai utilizar esse período para aposentadoria, sim. Então, essas são as regras do quê? Do tempo de serviço. E o tempo de serviço está previsto aqui no capítulo 3º, né, tempo de serviço da lei. Vem comigo aqui. Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público ou exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, né? Então, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o Estatuto do Pará ele foi bastante bondoso, né? O que ele coloca? Tempo de serviço público, né? Então, é o seguinte, tem uma regra da aposentadoria que você tem que ter 25 anos, o quê? De serviço público. Então, significa dizer que se você trabalhou no município, por exemplo, no município de Belém, por 15 anos, e você venha a realizar um concurso, ser aprovado, graças a Deus, e com certeza aí com a ajuda da LAC Concursos, né? E você vai ser servidor público estadual. Então você tem um requisito, você vai levar atenção, você vai levar esse tempo de serviço no município, claro que você vai ter que fazer as devidas averbações no setor de recursos humanos, Secretaria de Administração e Gestão do Estado, para quê? Para você averbar. E aí você vai ter o quê? Vai cumprir um dos requisitos que nós temos, que é tempo de serviço para aposentadoria. Então você, concluindo o artigo 70, você aproveita o seu tempo de serviço no serviço público, exclusivamente, né? Exclusivamente serviço público, né? Quando ele fala exclusivamente, que ele não quer que você aproveite isso aqui, por exemplo, para fins de promoção por antiguidade, promoção por mérito, né? Você não aproveita, mas só para tempo de serviço público, que aí você leva lá para aposentadoria. Da União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações instituídas. Professor, por que autarquias e fundações, né? Autarquias e fundações porque elas são de direito público. Bacana, né? Vem comigo. Parágrafo 1º, a gente vai detalhar. Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais. Todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o servidor anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou pagamento, né? Então, aqui está ampliando. Constitui-se tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, porque estabilidade você tem que ter os 36 meses de trabalho, ou anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. Professor, qualquer forma, ou você fez um serviço temporário, por exemplo, então ele está considerando aí, constitui tempo de serviço público. Bacana, né? Para os efeitos legais, né? Parágrafo 2º, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, é assegurado ainda a contagem do tempo de contribuição financeira aos sistemas previdenciários segundo critérios estabelecidos em lei. Ou seja, o parágrafo 2º colocou uma regra para quê? Para a contagem desse tempo
em relação à aposentadoria e disponibilidade. O que acontece? Na Constituição Federal, já há muito tempo está previsto o seguinte, que você tem que ter tempo de contribuição previdenciária, para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Tá? É assegurada ainda a contagem de tempo de contribuição financeira para os sistemas de previdência, ou seja, então, para você aproveitar esse tempo de serviço, vai ter que comparar o quê? O tempo de contribuição previdenciária ao sistema. Bacana. Esse é o artigo 70, né? Artigo 71, vem comigo aqui, né? O artigo 71 da lei, ele vai trazer uma fórmula para realizar essa contagem de serviço. Muito importante, né? Artigo 71. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, né? Em dias. Eu tenho a oportunidade aí de ministrar aulas de estatutos dos servidores públicos estaduais de vários estados na federação, e todos eles em dias, então é tranquilo em relação a isso. Parágrafo 1º. A conversão desse dia em ano se dá como? Parágrafo 1º. O número de dias será convertido em anos, considerado sempre como 365 dias. Né? Então, você tem aí, se você trabalhou 730 dias, vamos converter, você vai ter 2 anos. Né? E o parágrafo 2º, um arredondamento, uma regra de arredondamento aí. Né? Para o efeito de aposentadoria, aí diz, não, olha só, para efeito de aposentadoria, né? Então é o seguinte, o efeito dessa regra aqui, gente, tá? É somente para efeito de aposentadoria, tá? Aí o que pode acontecer? O aluno fazer a prova de forma, para efeito de estabilidade, está errado. Então esse arredondamento, tá? É somente para efeito de aposentadoria. E eu digo para vocês, na minha caminhada aí de servidor público aí e de professor de estatuto, esse aqui é o único estatuto que eu vejo essa regra. Vamos lá, para efeito de aposentadoria, feita a conversão, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para 1 ano quando excederem a esse número. Exemplo para você. Então o cara tem, por exemplo, 10 anos. 10 anos, 10 vezes 365. Aí você tem aqui 3.605. Vamos colocar um caso concreto aqui, né? Só que ele tem 10 anos, tem 3.650, né, que dá 10 anos aqui, e ele tem aqui mais 180, vamos colocar caso 1, dias. O que acontece? 180 dias é menor, então vai considerar apenas 10 anos. Né? No caso 2, ele tem uma sobra de 183 dias. Nesse caso aqui, vai ser mais 1 ano. Será somado 1 mais 10, ele tem 11 anos. Então o cara tem que fazer conta mesmo, né? Se o cara chegou a 180 dias, o cara trabalha mais 3 e você ganha 1 ano, né? Aí você coloca no bolso, né? Então isso aqui é a regra do arredondamento aí para a conversão dos dias. Bacana, né? Ok, e agora, pessoal? Agora a parte mais importante da aula, que é o artigo 72. Tá? Então aqui o artigo 72, ele vai trazer 18 situações que, embora você não está trabalhando lá na sua repartição, porque a ideia é essa, né? O efetivo exercício. Você está na repartição na sua plena atividade. Você não está, mas é considerada como tal. Então o artigo 72 traz 18 situações. Papo reto com vocês, vocês têm a obrigação de quê? De lerem, relerem aí, memorizarem essa situação. Vem comigo. Considera-se como efetivo exercício, olha só, né? Para todos os fins, aposentadoria, tá? Promoção, tá? Todos os fins, o afastamento decorrente de, primeiro caso, férias, tranquilo. Então, férias, você vai levar esse tempo, embora não esteja trabalhando, para todos os efeitos, né? Primeiro caso, né? Segundo caso, a licença gala, né? 8 dias para o casamento. Então, casório, 8 dias de licença gala, né? Só fazendo uma analogia, esse dispositivo tem também na CLT. E na CLT são 3 dias, né? Falecimento do cônjuge, companheira, companheiro, pai, mãe, filhos, irmãos, até 8 dias. Então você tem 8 dias, né?
para falecimento e casamento também 8 dias. Considera para todos os tempos. Serviços obrigatórios por lei, né? O mais conhecido de todos é o serviço militar. Então você está trabalhando, passou no concurso público de boa, tranquilo. Aí você foi convocado para servir as Forças Armadas, né? Você vai ter que servir, você é uma convocação obrigatória. Bacana, você vai para lá, esse tempo do serviço que você está prestando, o serviço obrigatório, pode ficar tranquilo que a sua vida funcional não terá nenhum prejuízo. 5, né? Desempenho de cargo ou emprego em órgão da administração direta, indireta de municípios, estados, Distrito Federal, União, quando colocado regularmente à disposição. Esse dispositivo aqui é diferente do artigo 70. Tá? Então, isso aqui, tá? Você é servidor da administração pública direta, tá? Da SEDUC, por exemplo, né? Do DETRAN, pronto, da autarquia, do DETRAN. Aí o que acontece? Ou do Ministério Público, né? O que vai acontecer? Você foi colocado à disposição na Assembleia, tá? Você foi colocado na Assembleia, né? Ó, na Assembleia. O que vai acontecer? Assembleia de Administração Pública Direta, claro, mas da Assembleia Legislativa. E esse tempo que você é colocado à disposição vai servir para tudo e todos. Isso que diz, né? 6. Missão oficial de qualquer natureza, ainda que sem vencimento durante o tempo da autorização ou designação. O governador designou você para ser o representante do Estado do Pará na ONU, sem remuneração para o Estado. Você vai ter remuneração de lá, porque é em dólar, com certeza, né? Então, o tempo que você está cumprindo essa sua missão que você foi designado, mais do que justo, servir aqui para todos os fins, né? Estudo em área de interesse do Estado do Serviço Público durante o período da autorização. Você foi autorizado a estudar, fazer um mestrado lá em Floripa, né? Lá no Juruena Internacional. Então, esse período vai ser contado como tempo de efetivo serviço. Processo administrativo se declarado inocente. Como assim, professor? Processo administrativo? A gente vai estudar o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. O cara aprontou, sofreu o devido processo legal, né? E aí ele sofreu a penalidade de demissão, a pena máxima, né? Foi demitido, bacana, né? Colocou o chapéuzinho e foi para casa, só que ele não se conformou, entrou na justiça e conseguiu invalidar, reverter, reformar a decisão da sua demissão. Então é o seguinte, ele foi demitido, só que 10 anos depois ele teve o quê? Foi declarado inocente, ou administrativamente, ou pela justiça. O que vai acontecer? Ele vai ser reintegrado. Nesse período de 10 anos, ele vai ter o quê? Vai contar todos os efeitos para fins aí de tempo de serviço. 9. Desempenho de mandato eletivo, exceto para promoção de merecimento. Olha que coisa legal, né? Então, você é servidor público, você foi eleito deputado federal, você vai exercer seu mandato, vai contar o tempo? Vai, exceto por promoção por merecimento. A promoção tem por antiguidade e merecimento, então você não será promovido na carreira por merecimento, apenas por antiguidade. O restante do tempo conta para tudo. 10. Participação em congressos e outros eventos culturais, esportivos, técnicos, científicos ou sindicais durante o período autorizado pelo GOV. Bacana. 11. Aí vem um bloco de licença, licença prêmio, claro, né? Licença prêmio, licença maternidade com duração de 180 dias. Está lá cuidando do nenenzinho lá, 180 dias, você tem direito o quê? A licença, né? E conta durante esse tempo de serviço. 13, licença paternidade para os papais, né? Licença para tratamento de saúde. E, finalmente, a última licença, licença por motivo de doença em pessoa e em família. Então, você tem que saber quais são as licenças, ó. Licença prêmio, 1. Maternidade, 2. Paternidade, 3. Para tratamento de saúde, 4. E por motivo de doença em família, 5. Né? Professor, você vai explicar a licença? Claro, a gente vai bater uma a uma dessas licenças aí, pode ficar tranquilo. Né? Bacana, 5 licenças, que também conta o tempo de serviço. Faltas abonadas no máximo de 3 ao mês. Né? Foi bem bondoso, né, cara? Abonar 3 faltas ao mês, né? E doação de sangue, 1 dia. Bacana, né? E, finalmente, desempenho de mandato classista, né? Prof, o que significa esse mandato classista, né? Você foi eleito presidente da sua associação.
Então você está o quê? Exercendo o seu direito de associação. Tá lá. O mandato classista vem da classe. Então, enquanto você no desempenho do mandato, é contado o tempo de serviço para todos os fins, né? Ótimo, né? Exercício, vem comigo. TJ Pará VUNESP 2014, cargo de analista. Não se considera como efetivo exercício para todos os fins o afastamento decorrente de. Então, isso aqui está previsto o quê? Lá no artiguinho 72, e nós temos o quê? 18 situações. Licença por motivo de doença em pessoa ou família, verdadeiro, né? Isso aqui é um dos 5 casos de licença que nós temos previsto aqui no artigo 72, então verdadeiro. B, casamento, positivo, até 8 dias, né? Gala, né? Férias, claro, é o primeiro item, né? Questão fácil essa, né? D, desempenho de mandato classista, sim, inclusive é o 18, verdadeiro, né? Faltas abonadas com no máximo 5 dias ao mês, né? Aí está errado. Por quê? Porque o estatuto, ele é claro, ele trouxe a previsibilidade de tudo isso, 3 dias, né? Então, 3 dias, nós já encontramos aqui o gabarito correto. Questão dessa aqui, que o aluno da LAC concurso não erra mais nem a palma um assunto como esse. Gabarito, letra E de Eva. MPE, Pará, FADESP 2012, cargo de analista. No que concerne tempo de serviço do servidor público estadual, não se considera como efetivo exercício para todos os fins de afastamento decorrente de. Então, ele quer aquilo que não se considera tempo de serviço para todos os fins, né? Vem comigo. A, falecimento de irmão, errado, porque aqui você tem direito a 8 dias, né? Então, você conta esse cara aqui, né? Então, isso aqui está falsa, né? B, prestação de serviço obrigatório por lei. Falso, porque você aproveita para todos os fins. D, desempenho de emprego em autarquia federal quando colocado regularmente à disposição. Verdadeiro também, então é falso no caso aqui. Quando você é colocado à disposição, aproveita tudo, né? Particularmente, eu sou contra esse item, mas, minha opinião, não conta muito aqui. E, finalmente, processo administrativo posto que culpado, né? Esse posto que culpado significa dizer que está confirmando. Agora, quando posto em inocência, aí sim ele aproveita. Então, o errado aqui é a letra D. Uma questão aí tranquila, né? Dá para fazer aí, aluno da LAC concurso, o cara que estudou aqui e leu o artigo 72, ele não erra uma questão como essa. Então, gabarito correto, letra D de dado. Parágrafo 1º, vem comigo. Algumas benesses aí, algumas situações específicas da contagem de tempo. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Então, professor, aquele serviço obrigatório está na Força Armada. Bacana. É um dia só, 1 a 1. Tem nada de dobro. O dobro aqui é apenas se tiver em guerra, tá? Então, se tiver em guerra, aí sim você vai ter aí vai ser em dobro, tá bacana? Então, vamos lá. Isso aqui cai em prova, hein? 2. As férias, a licença-prêmio, não contadas em dobro, as férias e a licença-prêmio serão contadas em dobro, 2 vezes, para efeito de aposentadoria, a partir da expressa renúncia do servidor. Prof, quero exemplo, tudo bem, um cara ficou lá 35 anos, né? O cara tem 30 anos, por exemplo, lá, né? Aí ele tem 3 licença-prêmios. Cada licença-prêmio é 3 meses, então dá 9 meses. Aí multiplica por 2. Ele tem 3 férias não gozadas, não usufruídas, né? Então, o que vai acontecer? Esse período ele vai ser contado em dobro para fins de aposentadoria. Bacana? Ótimo. Vamos fazer um exercício agora. Vem comigo. TRT 16 FCC, cargo 2014, cargo de técnico, né? Cristóvão, servidor público federal. Ah, professor, mas é estadual. Mas serve, vem comigo. Né? Prestou 2 anos de serviço às Forças Armadas em operação de guerra. Então, o cara prestou 2 anos de Forças Armadas. Vamos colocar aqui, né? 2 anos, né? Forças Armadas em guerra.
Fechou. B. Em seguida, exerceu por mais 10 anos cargo público federal da União. Então, aqui, ó, mais 10 anos, serviço público federal. Bacana, né? Fechou, né? Vírgula. Cumulativamente, ou seja, ao mesmo tempo dos 10 anos, outro cargo público de autarquia federal, né? Então, ele colocou aqui, ó, vou colocar aqui, ó, B1. Não, B eu vou pôr C, né? Mais 10 anos em autarquia federal. Cumulamente, ok, haja vista possibilidade legal. Então, professor, pronto, fechou, né? Nós temos técnico, professor. Nós temos da Lei 8.112 e para fins de contagem de tempo de serviço, para efeito de aposentadoria, Cristóvão terá o período D. Então, vamos lá. Se é força de guerra, esse cara aqui, agora eu vou colocar o vermelho, né? Se é guerra, eu vou multiplicar por 2, então temos 4 anos. Professor, para aposentadoria, eu vou aproveitar esse aqui? Não, porque ele foi cumulativamente ao mesmo tempo, não serve, é um ou outro, né? Então vai ser o quê? 10, 4, mais 10, um ou outro, ou seja, 14 anos, letra A. Puxa vida, professor, então isso aqui é a contagem do tempo de serviço, né? Sim, a contagem do tempo de serviço, muito importante para a vida funcional do servidor. Professor, eu confesso que antes dessa aula eu não tinha a mínima noção disso, viu como é fácil? Tranquilo, né? Ótimo, vamos continuar, né? 73, vem comigo. É vedada a contagem acumulada de tempo de serviço simultaneamente prestado em mais de um cargo, emprego, função. É o que foi o exemplo anterior. Exatamente isso, é vedada, né? Em regime de acumulação ilegal, o Estado não contará o tempo de serviço do outro cargo ou emprego para reconhecimento de vantagem pecuniária. Bacana, então fechamos aí mais uma super aula da Lei 5.810, o RGU Pará. Encerrando, né? Quando o mundo diz desista, a esperança sussurra, tente mais uma vez. Exatamente, né? Toda vez que alguém chega para você e fala desista de tal coisa, cara, parece que o mundo conspira ao seu favor, vou continuar mais uma vez. Assim que funciona a dinâmica da vida. Forte abraço. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.